Olá, bom dia. Hoje, dia 11 de junho, quarta-feira, vamos então ao último devocional desta lição número 11, a missão da Igreja de Cristo. Estamos trabalhando em cima desse ensinamento, um ensinamento que fala sobre a grande missão da Igreja. Lembrando que a missão não existe por causa da Igreja, mas é a Igreja que existe por causa da missão que o próprio Deus passou para nós. Então, a igreja é uma instituição divina que tem uma missão, e a missão é proclamar o nome de Jesus Cristo. Não uma coisa, mas alguém. Amém? E hoje nós vamos então falar sobre a igreja e a verdadeira adoração ao Deus Trino. E o texto que nós vamos usar como base está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Vamos à leitura? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma das missões da igreja se refere à adoração. Adoração ao Deus verdadeiro, adoração ao Deus que nos chamou, nos escolheu para sermos seus adoradores. Então, esta é a primeira missão da igreja. A igreja foi criada, nós fomos chamados para adorarmos a Deus, para glorificarmos ao nome do Senhor. Ou seja, a adoração tem a ver com o nosso serviço em relação a Deus. Adorar ao Senhor. Quando falamos dessa adoração a Deus, não estamos falando apenas em ir ao culto, ir ao templo e lá no templo prestar uma adoração de 1h30, 2 horas. Não, essa adoração ela é algo maior, essa adoração ela é algo constante, não se limita a um horário de culto, de reunião, mas a verdadeira adoração ela é 24 horas por dia. Desde quando acordamos de manhã cedo, nós já devemos acordar e glorificar o nome de Deus, devemos dar glórias ao Senhor por mais um dia, por mais um respirar, por mais uma oportunidade de estar aqui nesta terra, cumprindo a missão de adorá-lo, de proclamar o Evangelho, enfim, a nossa adoração, ela deve começar já pela manhã, quando acordamos, adorando a Deus. A adoração, ela tem tudo a ver com a nossa maneira de ser, de agir e de pensar. Devemos ser sempre adoradores desse Deus maravilhoso, todos os dias, todas as horas, no trabalho, na escola, aonde o Senhor nos inserir, nós devemos ali naquele lugar sermos verdadeiros adoradores desse Deus maravilhoso. O sentido desta missão é de nós prestarmos esse serviço de forma consciente, de forma voluntária e de forma integral. Em todos os momentos nós devemos ter essa concepção que nós fomos chamados para adorar a Deus. A igreja ela tem 3 missões, basicamente. Primeiro, ser uma igreja proclamadora. Proclamar o Evangelho aos que estão lá fora, uma igreja proclamadora e discipuladora, pregar os que estão fora e também para aqueles que estão dentro. A igreja também ela tem a missão de ser edificadora, uma igreja em crescimento, uma igreja em movimento, uma igreja trabalhando, uma igreja sempre almejando crescer e aumentar para a glória do Pai. E por último, a igreja também ela tem a missão de ser uma igreja adoradora, adorar ao Deus verdadeiro através da sua vida, através de suas atitudes, através do dia a dia, como diz Paulo, dando ao Senhor o nosso culto racional. A adoração também, ela é uma ferramenta de guerra, uma ferramenta de vitória. Lembra quantos exemplos temos na Bíblia de homens de Deus que em momentos de luta, em momentos de batalhas, em momentos onde tudo parecia que não ia dar certo, a primeira atitude desses homens foi adorar a Deus. E ao adorar a Deus, um milagre acontece, o sobrenatural se move, no de repente de Deus, algo maravilhoso acontece, e essas pessoas se fortalecem ainda mais na adoração. Que você possa, em momentos difíceis da sua vida, em momentos de batalhas, em momentos de guerras, em momentos de tristeza, você possa levantar uma verdadeira adoração, porque a adoração a Deus, ela não se limita ao culto, não se limita a 1 hora, 1h30, 2 horas que nós ficamos em um culto. A adoração a Deus, ela é algo constante, é realizada a todo momento, a toda hora,
quando nós estamos em comunhão com esse Deus maravilhoso. Quando falamos de adoração, nós também lembramos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deu também essa missão, onde nós lemos em Mateus 22, 37, onde Jesus ele resume os 12 mandamentos em dois. Ele vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aqui nessa palavra, o próprio Senhor Jesus, ele nos fala sobre a missão da igreja, que é amar a Deus, adorar a Deus, não só com palavras, mas com ações, atitudes, decisões, com o testemunho que nós damos a Ele. Adoramos a Deus quando exalamos o bom perfume de Deus no meio do ambiente onde estamos inseridos. Por isso, queridos, esta é a missão da igreja, adorar a Deus, ser uma igreja adoradora, que você possa não somente ficar olhando para o agora, para o já, para o momento que você está passando, porque muitas vezes estamos passando por momentos de luta, momentos de dificuldades, mas nesses momentos, nessas situações, nós devemos fazer como Paulo disse: o meu justo viverá pela fé. Outrora ele também diz: não andamos por vista, mas andamos por fé. Então, nesses momentos difíceis, que possamos caminhar pela fé e adorar a Deus. Mesmo quando tudo diz que não, nós ainda continuamos sendo adoradores do Deus vivo. Assim como Jó, quando tudo estava perdido, ele continuou servindo, adorando a Deus. Assim como Paulo e Silas, quando estavam na prisão, ali não tinha jeito de sair, era só esperar a morte. Mas mesmo ali, eles adoraram a Deus, sempre olhando para frente, sempre olhando para o Deus maravilhoso. E possamos, assim como eles, andar por fé e não por vista. Não deixar que a nossa adoração se limite ao agora, ao que estamos vivendo nesse momento. Quem sabe agora você está aí com um problema, você tem alguma doença, alguma dor no corpo, alguma situação difícil, e você olha assim e diz: poxa, agora eu não tenho motivo para adorar. Queridos, não ande pela vista, ande por fé. Olhe para a promessa, olhe para o lugar para onde você está indo. Lembra que nós pregamos sobre o destino do cristão? É a cidade celestial. Então lembre-se desta cidade, lembre-se para onde você vai caminhar, lembre-se da coroa que te espera. E quando nós olhamos pela fé para estas coisas, nós achamos em nós forças para adorar a Deus. Então faça isso, olhe para frente, olhe para a promessa, olhe para o seu futuro com Deus e você vai achar forças para adorar a Deus. Lembrando que Deus não nos ensina a escolher os melhores caminhos, mas Deus sempre nos ensinou a escolher o melhor destino. E o melhor destino é a cidade celestial, para onde nós estamos indo. Então, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de luta, adore ao Senhor, olhando para a promessa, lembrando que você tem uma grande promessa feita por esse Deus maravilhoso. Então, ali você vai começar a adorar a Deus. Que você se fortaleça nesse devocional, que você busque no Senhor a força que você precisa para ser um verdadeiro adorador, porque esta é a missão da igreja, ser uma igreja adoradora. Vamos orar? Deus amado, Pai querido, Senhor, nós queremos te adorar, não apenas olhando para agora, não apenas olhando para o problema, para a dificuldade, mas nós queremos te adorar, porque o Senhor é o Deus maravilhoso. O Senhor é digno de toda a adoração. Então, nesta manhã, Senhor, ajuda a cada um de nós a não olharmos para o agora, para a situação, mas sempre, Senhor, pela fé, olharmos para a promessa, olharmos para a cidade que está nos esperando, olhar para a eternidade contigo, porque aí sim, Senhor, nós encontraremos as forças necessárias para sermos uma igreja adoradora. Que o Senhor possa, Pai, nos fortalecer, eu, os meus irmãos que estão acompanhando, para que possamos cada dia mais termos esta força para adorar ao Senhor. Nos livra, nos guarda de todo mal e que possamos, no meio da adoração, contemplar o teu agir, contemplar o teu braço forte, dando a nós vitórias, conquistas, assim como os nossos irmãos do passado, e ao adorarem ao Senhor em momentos difíceis, eles viram o sobrenatural. Que nós possamos também,
ver o sobrenatural do Senhor enquanto adoramos o teu santo nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então, se você quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida, adore. Comece a adorá-lo, comece a cumprir essa missão que o Senhor entregou a você de ser um adorador, de ser alguém que realmente reconhece em Deus a sua vitória, reconhece Ele como seu Senhor, seu Salvador. Então, adore, adore, adore ao Senhor, porque para isso fomos chamados em nome de Jesus. Assim nós terminamos mais esta lição, a lição de número 11, e hoje à noite, às 19h30, nós estaremos indo para a última lição desta apostila. Então venha participar, não perca esta última aula, que nós vamos encerrar esta lição e daqui 2 semanas nós vamos começar uma nova apostila chamada Dons Ministeriais. Se você não participou da primeira fase dessa escola, venha, participe da segunda fase, porque nós vamos aprender muito sobre dons ministeriais. Você vai entender qual é o dom que Deus deu a você para exercer na Igreja de Cristo. Então, hoje à noite, 19h30, estaremos terminando essa apostila e daqui 2 semanas iniciaremos uma nova apostila. Venha participar da escola bíblica, venha ser discipulado, venha aprender, exercer o teu conhecimento em prol da Igreja de Cristo. Deus te abençoe. Até mais tarde, então, na nossa igreja, em nome de Jesus.